Imagine uma cidade dividida, não por fronteiras, mas por ideologias, onde uma simples escolha de tênis poderia transformar amigos em inimigos, familiares em estranhos e uma comunidade próspera em um campo de batalha silencioso. O que começou como uma colaboração entre dois irmãos resultou na destruição de uma cidade inteira. Não era apenas uma competição por dinheiro, mas uma guerra de egos, de orgulho e de obsessões. O que começou como um sonho de sucesso virou uma disputa implacável, um inferno de ambições desmedidas. E a pergunta que paira no ar é: o que você faria por um império? E até onde você iria para conquistar o mundo com seu nome? Agora, prepare-se para entender os segredos enterrados nas ruínas de Herzogenaurach. A verdadeira história por trás da rivalidade que dividiu os irmãos Dassler e arruinou a cidade que eles chamavam de Lar. Bem-vindo ao Fábrica de Fatos. Os irmãos Adolf e Rudolf Dassler nasceram em Herzogenaurach, uma pequena cidade na Alemanha, com um destino aparentemente traçado. Desde jovens, estavam imersos no trabalho duro, no suor da forja e da costura, e logo perceberam o poder de um bom par de sapatos. No começo, tudo parecia promissor. Os dois compartilhavam um ateliê simples, onde começaram a confeccionar calçados com a mesma paixão e dedicação. No entanto, logo, um conflito profundo começou a tomar forma. Adolf, conhecido por ser o mais calmo e calculista dos dois, acreditava que a chave do sucesso estava na inovação constante. Ele acreditava que o mercado de esportes era um território ainda inexplorado, com imensas possibilidades. Sua visão estava voltada para o futuro, com os pés firmemente ancorados no que ele via como a verdadeira evolução do esporte: o uso de tecnologias inovadoras para criar calçados cada vez mais avançados. Rudolf, por outro lado, tinha uma abordagem mais pragmática. Era ele quem cuidava da parte operacional, acreditando que uma boa produção e uma gestão cuidadosa eram a base de qualquer sucesso. Seu foco estava mais nas vendas e na eficácia das operações. Ele acreditava que os calçados, embora inovadores, deveriam ser acessíveis e prontos para o uso imediato, sem depender de mudanças revolucionárias. A disputa não era apenas sobre negócios, mas sobre suas próprias crenças pessoais. A visão de Adolf de um futuro tecnológico, com inovações e marcas globalmente reconhecidas, contrastava com a ideia de Rudolf de um mercado sólido e imbatível com o que já estava funcionando. O confronto, portanto, não se limitava ao trabalho, mas se infiltrava em seus valores pessoais. O que começou como uma colaboração logo se transformaria em uma separação irreversível. O ponto de ruptura ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, quando ambos os irmãos decidiram que era impossível continuar a parceria. Adolf fundou a Adidas, enquanto Rudolf fundou a Puma. Mas o que realmente motivou essa separação? Foram apenas diferenças de estilo ou havia algo mais oculto entre os dois? O ego? A vingança? A falta de confiança? Talvez a resposta esteja no fato de que, para os irmãos, a lealdade à marca e ao sucesso pessoal se tornou mais importante do que a lealdade um ao outro. E o que restou disso foi uma divisão não apenas de empresas, mas de uma cidade inteira. Quando as fábricas de Adidas e Puma começaram a ganhar força, não foi apenas uma competição saudável que surgiu. Herzogenaurach se transformou em um campo de batalha, onde a lealdade aos irmãos Dassler se refletia diretamente na vida cotidiana. Cada rua da cidade estava dividida entre os seguidores de uma marca ou outra. A tensão era palpável e a rivalidade ia muito além do simples mercado de tênis. A rivalidade entre as marcas Adidas e Puma se refletia em cada aspecto da vida de Herzogenaurach. No campo de futebol, a divisão era clara. Os times locais eram divididos entre aqueles que vestiam Adidas e aqueles que vestiam Puma. As escolas, até as famílias, começaram a ser marcadas por essa escolha.
Se você fosse visto vestindo um par de Puma, você era automaticamente um pumista. E se fosse com Adidas, era um adidista. Não se tratava mais de calçados. Tratava-se de uma identidade. A cidade se tornou um microcosmo do mundo dos negócios, onde a lealdade à marca não era apenas uma questão de moda, mas um reflexo do próprio caráter. O fato de os irmãos Dassler serem tão próximos e ao mesmo tempo tão separados criou um clima de tensão, de nós contra eles. A competição entre as duas marcas ultrapassou os limites do comércio e passou a afetar a política local, os negócios e até mesmo as relações pessoais. A rivalidade, que parecia simples à primeira vista, foi se intensificando a cada dia. Como resultado, não era raro ver discussões acaloradas, ou até mesmo brigas físicas entre os apoiadores das duas marcas. Algo parecia estar em jogo que ia muito além de simples preferências pessoais. Era uma guerra silenciosa pela supremacia, onde a cidade e seus habitantes eram os peões. A pergunta que surge então é: como duas marcas, fundadas por dois homens, poderiam dividir uma cidade inteira? O que essa rivalidade dizia sobre o espírito humano, sobre a obsessão por poder e controle? Até onde você estaria disposto a ir para proteger o nome que você construiu, o império que você estabeleceu? Mesmo que isso significasse destruir tudo ao seu redor? A separação das fábricas não trouxe apenas divisão entre os irmãos Dassler. Ela criou uma barreira invisível, mas muito real, entre os habitantes de Herzogenaurach. A cidade, que antes era uma pequena comunidade onde todos se conheciam, agora estava marcada por uma linha divisória invisível, mas afiada, onde ninguém parecia ficar indiferente. Pelas ruas, você podia ouvir os debates, os comentários e as provocações que se tornaram parte da rotina. Se você andava pelas ruas vestindo Adidas, logo era abordado por alguém que defendia a Puma, ou vice-versa. As rivalidades se estendiam aos campos de futebol, onde os times que usavam Adidas eram desafiados pelos times que vestiam Puma. Cada confronto, cada gol marcado, parecia ser mais um ponto na contagem de uma guerra silenciosa que tomava conta da cidade. Até mesmo o comércio foi afetado. As lojas, que antes trabalhavam juntas, agora estavam divididas entre os adidistas e os pumistas. Os negócios passaram a ser uma extensão das marcas, e até mesmo nas escolas, as crianças eram ensinadas a ser leais a uma das duas marcas. Esse ambiente de constante competição, onde não havia espaço para neutralidade, foi criando um ciclo de hostilidade que se perpetuava de geração em geração. E o mais perturbador disso tudo? A cidade começou a se esquecer do que realmente importava. A lealdade à marca superou a lealdade à comunidade. A pergunta que fica é: o que acontece com uma cidade quando seus cidadãos se tornam mais leais a uma marca do que ao lugar onde vivem? Como as pequenas disputas diárias se transformam em um ciclo de destruição emocional e social? O que o orgulho de uma marca pode fazer com uma sociedade inteira? À medida que a rivalidade se intensificava, algo mais sombrio começou a surgir nas sombras de Herzogenaurach. Sabotagens começaram a acontecer de forma misteriosa, e rumores de espionagem começaram a se espalhar. As fábricas eram alvos frequentes de ataques e incêndios suspeitos. E, curiosamente, tanto a Adidas quanto a Puma começaram a culpar uma a outra por esses incidentes. Porém, o que parecia ser apenas sabotagem concorrencial, na verdade, era parte de um jogo maior. Havia forças externas operando nas sombras, manipulando os irmãos Dassler e suas empresas para criar uma guerra que fosse ainda mais destrutiva. A ideia de um inimigo invisível que se alimentava da destruição mútua foi algo que ninguém poderia prever. As teorias de conspiração começaram a surgir. Alguns acreditavam que havia agentes externos, possivelmente de outras grandes empresas, tentando derrubar as duas marcas para ocupar seu espaço. Outros acreditavam que a própria rivalidade entre os irmãos
estava sendo alimentada por interesses maiores. Aqueles que queriam ver as duas empresas se destruírem para então tomar o controle total do mercado global. O que realmente estava acontecendo nos bastidores? Havia uma força invisível operando para garantir que a rivalidade entre Adidas e Puma nunca tivesse fim? E se sim, quem estaria por trás disso? À medida que a guerra silenciosa entre Adidas e Puma se intensificava, o impacto de uma rivalidade tão profunda começou a se refletir em toda a cidade de Herzogenaurach. A cidade, que antes era um símbolo de prosperidade, agora começava a mostrar sinais de desgaste. As fábricas, que antes eram o coração pulsante da economia local, começaram a fechar suas portas uma a uma. O comércio que antes florescia, agora murchava, e as lojas de ambos os lados, Adidas e Puma, viam suas vendas despencando. O mercado de trabalho se tornou incerto, com famílias inteiras divididas e sem saber em qual lado investir. E o que mais chocava era o comportamento dos habitantes. Pessoas que haviam crescido juntas, que haviam frequentado as mesmas escolas e compartilhado os mesmos momentos de vida, agora se viam em lados opostos. Os casamentos estavam sendo desfeitos, a amizade estava sendo substituída por desconfiança e os negócios familiares estavam sendo arruinados, já que as pequenas lojas que antes vendiam produtos de ambas as marcas começaram a ser pressionadas a escolher um lado. A cidade, com suas ruas silenciosas e vazias, parecia refletir uma guerra perdida, uma guerra que ninguém sabia como vencer. O mais alarmante de tudo isso era o fato de que a própria identidade da cidade estava sendo corroída. Herzogenaurach, uma vez unida pela história dos irmãos Dassler e pela sua contribuição para a indústria do calçado, agora estava dividida por uma linha invisível. A lealdade às marcas tinha se tornado tão enraizada que agora definia quem você era. Era impossível separar as escolhas pessoais das escolhas profissionais, pois a competição entre as marcas havia se infiltrado nas entranhas da cidade. A rivalidade deixou de ser apenas uma questão de mercado. Ela tomou a forma de uma guerra de identidade. A pergunta que paira é: quando uma cidade inteira se vê em ruínas devido à rivalidade de dois irmãos, quem realmente é o responsável? É possível que uma simples disputa de negócios possa causar tanto dano? A cidade foi perdida por causa da obsessão de seus próprios habitantes, que foram levados ao ponto de vender suas almas pela lealdade a uma marca. E qual é o preço real de uma vitória quando tudo o que se perde ao longo do caminho é mais valioso do que o prêmio final? Depois de anos de destruição mútua, o que restou de Herzogenaurach? A cidade que havia sido o berço da rivalidade mais intensa do mundo dos esportes estava irreconhecível. As fábricas de Adidas e Puma, uma vez símbolos de inovação e sucesso, estavam agora marcadas por decadência e falência. As marcas, que haviam começado com tanta força e confiança, estavam lutando para sobreviver. E o que parecia ser uma batalha pelo controle do mercado de calçados se tornou uma batalha pela própria sobrevivência. A cidade estava em ruínas, mas o que aconteceu com os irmãos Dassler? Depois de anos de disputas, acusações e sabotagens, será que algum deles encontrou a redenção? Será que, ao final de tudo, a rivalidade que dividiu suas vidas e sua cidade poderia ser superada? A resposta não foi simples. A verdade é que, para os dois irmãos, havia algo mais importante em jogo do que o sucesso de suas marcas. Para Friedel, eles era uma questão de orgulho, de honra e de vingança. Mesmo no final de suas vidas, os dois homens nunca foram capazes de superar a dor e o ressentimento que alimentaram a rivalidade. A ambição de um irmão era vista como traição pelo outro, e essa animosidade nunca foi resolvida. No entanto, enquanto os irmãos Dassler estavam presos na teia de suas próprias disputas, a cidade de Herzogenaurach foi a verdadeira vítima. A pergunta que deve ser feita agora é:
O que acontece quando o ego e a obsessão tomam conta de duas pessoas? A rivalidade entre Adidas e Puma foi uma tragédia não apenas para os irmãos, mas também para todos que viveram nas sombras dessa guerra. Uma cidade inteira foi destruída por causa de um conflito entre dois homens, que não conseguiram ver, além de suas próprias ambições. Agora, Herzogenaurach permanece como um lembrete de que, quando as rivalidades não têm limites, as consequências são catastróficas. A cidade que um dia prosperou graças à criatividade e ao trabalho árduo dos Dassler, agora está marcada pela destruição que eles mesmos causaram. Mas será que a história termina aqui? Será que algum dia haverá uma chance de redenção para os irmãos Dassler? Ou será que a única lição que podemos aprender é que, quando os egos dominam, todos perdem? E o custo da rivalidade é mais alto do que podemos imaginar? Você acabou de atravessar as profundezas de uma rivalidade que destruiu mais do que impérios. Agora, pergunto a você: o que realmente sabemos sobre o preço do sucesso? O que uma marca representa, além do nome que ostenta? E até onde você iria para vencer? Foi isso que os irmãos Dassler nos ensinaram. Ou melhor, nos alertaram. O jogo nunca é apenas sobre o que está à vista. Ele se esconde nas sombras, nos detalhes, nas escolhas mais sutis. Adidas e Puma não são apenas marcas. Elas são símbolos. Símbolos de um mundo onde o ego, o orgulho e a obsessão são armas que podem destruir tudo em seu caminho. A verdadeira pergunta é: o que você faria se tivesse que escolher entre sua lealdade a um império ou sua própria moralidade? Você se uniria ao lado vencedor ou escolheria a verdade, que muitas vezes vem com um preço muito mais alto? E você, meu amigo, está pronto para seguir mais fundo nesse caminho obscuro, onde os segredos não são apenas revelados, mas moldam o nosso destino? Está disposto a se juntar a nós, a ser parte daqueles que buscam a verdade que poucos ousam encarar? A história da rivalidade entre Adidas e Puma foi apenas um pedaço da verdade. Mas a verdadeira questão agora é: o que mais está escondido nas sombras da história? Junte-se a nós. Faça parte de um pacto secreto com os que buscam entender o que os outros preferem não ver. Entre para nossa sociedade secreta. Aqui, a verdade não é apenas sobre fatos, é sobre o que você está disposto a sacrificar para alcançá-la. Agora, que tal dar o próximo passo e descobrir o que mais o mundo tenta esconder de você? Porque aqui, na Fábrica de Fatos, não estamos apenas contando histórias. Estamos desenterrando segredos que podem mudar tudo. Está preparado para ser parte disso?